Agora, primeiro ano. Isso. Exercício 2, né? O outro isso, foi... segunda parte. É. Uhum. Olá, pessoal. Vamos aí para a nossa segunda parte da aula 5, que é resolução de exercícios. Então, eu na aula anterior trabalhei com vocês exercícios de escala e agora nós vamos trabalhar com fuso horário, certo? Bem, eu gostaria que vocês pegassem lá a apostila, né, o livro de atividades de vocês e abrissem ali na página 24, a questão 8, tá bom? Aliás, perdão, questão 8 na página 25, coloquei 24 ali, mas é página 25, tá? Então, olha só, gente, essa questão 8 diz o seguinte: sobre os fusos horários da Terra é correto afirmar. Então, olha só, eu coloquei aqui para essa questão um mapa, né, ou que seria um mapa de cálculo de fuso horário, as diferentes faixas de fuso horário, cada uma delas com 15 graus, né, para oeste, para leste, semelhante ao que vocês têm lá na apostila de vocês, na página 57 e 58. 57 mundo, 58 Brasil, tá? Nesse mapa aqui, ó, que eu fiz, simulando o mapa lá da página 57, nós temos o meridiano de Greenwich, ponto do qual a gente faz a contagem das horas, e nos extremos 180 graus para leste, 180 graus para oeste, fechando, né, a linha internacional de datas. Então lembra, gente, que a partir de Greenwich eu tenho faixas de 15 graus, certo? Sendo que para leste as minhas horas nessas faixas vão aumentar. E para oeste minhas horas vão diminuir, né? Sempre faixas de 15 graus. Então ele pede para a gente ali ver qual a alternativa correta, né? Então vamos lá. Primeira afirmação ali dessa questão, e tendo como base isso aqui, né? Ele fala o seguinte, letra A. A partir do meridiano de Greenwich são estabelecidos 12 fusos horários com 15 graus cada um. Não, gente, são 24 fusos. Se você contar aqui, ó, 12 mais 12, 24 fusos, tá? Então está errado essa afirmação. Letra B. A partir do meridiano de Greenwich são estabelecidos 24 horários com 15 graus cada um. Exatamente. 15 graus de faixas, né? Faixas de 15 graus. Então, olha só, tudo múltiplo de 15. 15, 30, 45, 60, 75, né? E assim vai embora até 180 leste e 180 oeste, certo? Então, essa afirmação é a afirmação correta aqui no exercício. Bem, vamos ver as outras três para tirar a dúvida, né, se porventura houver. Ele diz o seguinte: o dia tem 24 horas e começa a ser contado no lugar de referência a partir do horário em que o Sol aparece no leste. Não, gente, a referência é Greenwich. Todos esses fusos vão ser contados a partir de Greenwich, certo? E aí sim eu vou ter horários diferentes em que o Sol vai estar nascendo em cada lugar. Então essa afirmação aqui é errada. D. Para economizar energia, alguns países atrasam a hora local no verão, alterando com isso a diferença entre os fusos. Não, gente, nós adiantamos em uma hora. Se você for lá depois na apostila, onde fala de horário de verão no texto, a gente adianta em uma hora, tá bom? Letra E. A hora aumenta quando se faz o deslocamento de leste para oeste. Não. É de oeste para leste é que aumenta, não o contrário, tá? Então, oeste, minhas horas sempre são menores do que a leste, tá? Então tá errada essa afirmação também, certinho? Gente, vamos para a segunda questão. Então aí sim, página 24, questão 7 ali, certo? Aliás, coloquei questão 7, mas na verdade a questão 6, perdão, questão 6, tá? Vamos alterar aqui, ó, questão 6, tá? Vocês têm ali 2 decretos do governo federal referente à alteração de fuso horário no Brasil, tá? O Brasil teve recentemente aí 2 alterações, em 2008 e 2013. Em 2008,
nós tínhamos 4 fusos e passamos a ter 3, certo? Em 2013 voltamos a ter 4 fusos horários, tá certo? Então atualmente são 4 fusos e é com isso que a gente vai trabalhar aqui no exercício, tá? É um exercício assim que precisa de interpretação. Esse aqui é um dos itens importantes para vocês, tá, gente? Questões de fuso horário, questões de escala estão muito relacionadas com interpretação, tá bom? Então aqui o texto, né, lá embaixo, na página 24, acima do quadro, tem ali o enunciado. Considere um palestrante residente em Goiânia, contratado para falar a um público no dia 24 de outubro em Rio Branco, no Acre, às 21 horas. Em virtude de sua agenda de compromissos, o palestrante chegou ao aeroporto de Rio Branco, no Acre, 1 hora antes da palestra, em um voo que partiu de Goiânia com duração de 5 horas e 30 minutos. Que horas eram em Goiânia quando o seu voo partiu? Então, ele quer saber, né, que horas seria em Goiânia quando esse voo partiu, tá? Então, olha só. Vamos ver aí os dados que nós temos. Ele diz o seguinte, que a palestra, né, é às 21 horas lá no Acre, que nós temos um voo de 5 horas e 30 minutos e ele chega à palestra 1 hora antes, tá? Então, significa que ele chegou às 20 horas na palestra, mas não o seu voo, né? Ele quer saber aí quando é que o voo, tá? Partiu lá de Rio Branco, aliás, partiu de Goiânia, né? Qual o horário de partida, no caso de Goiás, e para isso eu tenho que saber o horário de partida, tá? Em Rio Branco primeiro. Coloquei chegada aqui, mas vamos trocar partida, tá? E mesma coisa aqui, a partida, tá bom? Então, horário da partida no Acre e horário da partida lá em Goiânia. Então vamos primeiro ver aí o horário, né, de partida no Acre, tá? Se eu sei que ele chegou às 20 horas, gente, e eu for diminuir 20 horas, porque diz que ele chegou 1 hora antes, de 5 horas e 30 minutos, eu vou ter aqui como resultado que a chegada, a partida dele lá no horário do Acre foi de 14 horas e 30 minutos. Tá? Então, você teve aí, ó, a partida no horário de Rio Branco, então saindo de Goiânia para Rio Branco, no horário de Rio Branco seriam 14 horas e 30 minutos. Eu quero saber o de Goiânia. Então como é que nós fazemos isso? Simples, gente, eu fiz um desenho, um esquema aqui no lado. A gente sabe que Goiânia é segundo fuso horário brasileiro e Rio Branco no Acre é o 4º fuso horário brasileiro. Tá? Eu tenho uma diferença aqui, ó, de 2 horas, certo? De 2 horas. De 2 horas para menos em relação a Rio Branco. Tá? Então, comparando Goiás com Rio Branco, eu tenho Goiás tendo 2 horas a mais, né, que Rio Branco, tendo como referência a hora de Rio Branco. Tá? Então, uma diferença de 2 horas que nós temos. Vou pegar essas 14 horas e 30 minutos, tá? Sabendo que o Acre está mais a oeste, eu sei que Goiânia vai estar com a hora a mais em relação a Rio Branco. Quantas horas? 2 horas. Certo? Horário final, ou seja, que horas o cara partiu ali da cidade de Goiânia? 14 horas e 30 minutos. Tá ok? Então, assim, problema de fuso horário sempre tem
um monte de detalhe no meio. Você pode ver que tem que prestar bastante atenção nos enunciados para conseguir resolver essas questões, tá? Gostaria, gente, que você fosse na mesma apostila para a página 26, a questão 10, tá? É uma questão ali da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Diz o seguinte: na Copa do Mundo de Futebol de 2014, jogaram Japão e Costa do Marfim, dia 14 de junho, às 22 horas, horário de Brasília, na Arena Pernambuco. Em Tóquio, o horário do jogo foi. Então, olha só, galera, eu coloquei nesse meu mapinha aqui também Recife e Tóquio, né, para a gente fazer o cálculo aí de fuso horário. Nessa questão lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, provavelmente deve ter sido colocado algum mapa ou alguma outra referência para poder se fazer o cálculo, certo? Então, alguma outra referência eles devem ter dado, tá? Bem, esse cálculo aqui, ele vai necessitar de um mapa difuso, tá bom? Então aqui está Recife, localizado, terceiro fuso a menos em relação a Greenwich, e aqui Tóquio, 9 fusos a mais em relação a Greenwich. Bem, eu quero saber o horário em Tóquio. Então eu sei que Tóquio fica a leste do Recife. Então o horário vai ser a mais. E eu vou fazer aqui uma somatória. Então, de Greenwich, do Recife a Greenwich, uma diferença de 3 horas. Tá bom? De Greenwich até a cidade de Tóquio, eu tenho uma diferença de mais 9 horas. Se eu somar 3